Nomes de marcas no ar, muito obrigado pela audiência de todos. Vamos trazer hoje no programa dessa semana, com pai e filho, que fazem um trabalho muito interessante em Araranguá. Eles têm um aras, que começou sendo um aras para criação de cavalo, mas que depois foi migrando para cá, derivando para lá, e hoje fazem um trabalho muito interessante de ecoterapia, por exemplo, que é um trabalho muito bonito. Tenho o prazer de trazer ao Nomes de Marcas, Enio Rosa. Bom, tudo bem, Enio? Prazer te receber aqui. Tudo bem, Adelor? Prazer é todo nosso, né, participar desse espaço, desse programa que já tem uma história e uma aceitação enorme, né? Uma audiência fantástica. O Enio hoje tem o Aras e tem sua atividade empresarial, profissional, mas o Enio também já militou na política. Nunca fica fora, né? Depois que entra, nunca fica fora, né? Sempre fica mais... Mas o Enio já foi vice-prefeito de Araranguá, não quis mais disputar, Enio, botar o nome na urna? Não. Essas coisas passam, né? E é necessário que haja renovação, né? A gente participa nos bastidores, em reuniões, em encontros, mas candidatura não. Vamos deixar para essa rapaziada nova aí que está vindo com muito sucesso, né? E essa renovação de lideranças em Araranguá, esse processo está sendo bem feito, está sendo bem encaminhado ou não avançou muito? Não avançou, né? Hoje nós temos um cenário em Araranguá, depois dessa eleição, temos lá a grande liderança do atual prefeito, César, né? Nós não temos lideranças que despontam, que tenham sido preparadas, certo? Pode ser que surja nesse período aí, né? Mas no momento não. No momento ficaram todos japoneses, na minha opinião, lá. Alessandro Rosa, que é diretor do Aras, filho do Enio, prazer tê-lo aqui também. Tudo bem? Opa, eu que agradeço o convite, Adelor. Esse programa que realmente eu não perco, é um programa que tem sido, né, os convidados aqui são realmente de ótima categoria, vamos dizer assim. E quando você me falou, eu digo, mas será que ele não está enganado? Não, é por isso que vocês estão aqui, é um programa de ótima categoria. Então, muito obrigado pelo convite. Na verdade, aqui eu acho que eu vou mais ouvir do que falar, né? Porque, na verdade, a experiência aí é muito grande. Tu não teve na veia essa vontade de fazer política do pai? Tu sabe que agora, depois de velho, eu comecei a gostar. Mas no começo, não me atraía muito assim. Nem tu, nem teu irmão? O Christian já é um pouco mais... eu acho que ele já tem mais na veia, vamos dizer assim. Eu acho que ele é um cara bem... Tem um perfil, né? Eu ainda tô meio... Eu acho que já tá passando da fase, passando da idade. Nunca passa. Esse negócio nunca passa. Política tem um quadro interessante, né? Futebol você joga até os 32, 33, bocha até os 45, 50, depois já dói a coluna. Aí vai pro política, dominó. Se tiver saúde, você faz até os 80, 90, né? Não tem tempo, não tem idade para política. Enio, quando é que começou essa tua paixão por cavalo? Quando é que tu montou o Aras? Me conta um pouco dessa história. Adelor, eu já criança, sei lá, 9, 10 anos, eu viajava 10 a 12 quilômetros, saía às 5 da manhã, chegava às 6 da tarde em casa para vir estudar na cidade, no colégio. Morava no interior, no Manhoso, de Araranguá, lá no Manhoso. Isso, exatamente. E eu vinha a cavalo para estudar. Então, a nossa ligação com o cavalo foi desde esse período. Até porque o nosso instrumento de trabalho, meu pai era agricultor, era um pequeno comerciante e agricultor. O nosso instrumento de trabalho era o cavalo. Nosso transporte era o cavalo. Então, você estava sempre ligado a isso, certo? E naquele período lá, 52, 53, meu pai já tinha cavalo de corrida, certo? Lá no interior. Então, a gente sempre esteve muito ligado a isso. Mas tu estudou, aí tu foi para o Rio Grande, fez curso de engenharia e voltou e montou uma empresa de engenharia, uma consultora. Não, o meu roteiro rapidamente foi esse. Eu vim para Araranguá, certo? Terminei naquela época era o curso ginasial, né? O meu pai veio morar em Araranguá. Eu comecei ali futebol profissional. Eu precisava fazer o científico. Deixa eu abrir uma vez. Tu viu teu pai jogar?
Eu vi ali na beira da praia, ali, alguma coisa de futebol de salão. Diz que o baixinho era bonzinho. Esse baixinho, com a perna esquerda, ele era um terror, jogava com camisinha 10 ali, com a perna esquerda baixinho desse jeito. Era tipo o Neto do que jogou no Corinthians, assim. Ele era endiabrado. Fechou parede, continua. O Adelor é meu amigo, gente. Eu vi. Dali fui para Tubarão para fazer o científico, joguei no Ferroviário, certo? Terminei ali, fiz o vestibular, passei na faculdade, entrei no Figueirense, e aí quando eu concluí, uns 24, 25 anos da faculdade, eu abandonei o futebol, e aí realmente vim para Araranguá. Fiz engenharia na Federal? Na UFSC. Na UFSC, Federal de Florianópolis. Federal de Florianópolis. Aí veio para Araranguá e fez a... E aí montei uma empresa de engenharia. A N? Iniciamos a N, certo, com o Paulo César e o Leno, depois separamos e eu toquei a Soenge um bom tempo. Perfeito. E por que tu parou com a construção e foi para o cavalo? Não, observa bem, durante o período de construção, paralelamente, nós iniciamos a criação de cavalos. Perfeito. Porque nós construímos bastante tempo no Rio Grande do Sul e tive muito contato lá com o hipódromo, com aquele pessoal do cavalo, como eu já gostava, certo? Então, iniciamos a criação paralelamente à engenharia. No início era cavalo, o Aras era para criação de cavalo. Cavalo de corrida, criação de cavalo de corrida. Exatamente, esse era o foco. E quando é que vocês começaram a abrir o leque para ecoterapia, escola, cursos? Aí o Alessandro pode expor isso aí. O que ocorreu? Quando o Collor assumiu, certo? Naquele tempo, o cavalo inglês tinha um mercado muito forte nos hipódromos, nas canchas retas. Quando o Collor assumiu a taxação nos hipódromos, certo? E nas corridas de cavalo, foram muito intensas e uma fiscalização muito intensa, certo? Então, os pequenos praticamente desapareceram, certo? E nós estávamos entre pequenos e médios, certo? E aí nós derivamos daí para a criação do cavalo crioulo. E a partir daí o Alessandro conhece e sabe toda a história. Quando tu entrou no contexto, Alessandro, tu já entrou ainda nessa fase de criação de cavalo, ou tu já foi para a escola? Não, eu tinha 10 anos, né? Porque nós começamos o Aras em 82. Então eu tinha 10 anos, ali eu acompanhei muito a parte da criação. Eram animais, Adelor, que não se podia montar, né? Porque eram animais muito violentos, era para corrida mesmo. Então, era uma coisa bacana, assim, mas tu não curtia muito o cavalo, né? A gente não tinha aquela presença dos teus netos, da Ana Frida e o Mateu, né? De botar a criança em cima, de andar, a gente não usava esses cavalos, né? E aí eu acho que também foi um dos motivos que o cavalo de corrida ele diminuiu por causa disso, né? Porque hoje o cavalo está ligado a 3 áreas fundamentais: ao lazer, ao esporte e à terapia. Hoje o cavalo está nesse mundo, né? Ele não serve para o trabalho, é muito pouco usado, né? Cavalo em carroça, por exemplo, nunca mais se vê, né? Cavalo trabalhando no campo também muito pouco, né? Em compensação, nessas áreas cresce demais. Então, quando eu cheguei a pegar a parte do puro sangue inglês ali, mas eu fui me apaixonar mesmo depois, quando a gente começou com um cavalo de lazer, de esporte. Perfeito. Quando é que hoje vocês não têm mais a criação de cavalo para comercialização? Então, a gente deu uma mudada de uns anos para cá e nós começamos a criar o cavalo quarto de milha, certo? Que é um cavalo, vamos dizer assim, que na época, porque é um cavalo do americano, e eram muito poucos exemplares na época, era muito difícil você ter acesso a um quarto de milha, né? E aí de uns 10, 15 anos para cá, essa genética ela começou a ficar mais acessível com a importação de sêmens, embriões, enfim. E aí eu comecei a trabalhar mais com eles, gostei mais. Então nós temos o crioulo, mas assim, meio que terminando a criação e sim iniciando no quarto de milha. Agora, o trabalho que vocês fazem lá de escola, de ecoterapia, de cursos, é um trabalho muito legal, muito bem feito. E, por exemplo, chega até a emocionar, né? A gente fica até emocionado quando vai lá e vê o trabalho de ecoterapia com crianças autistas e pessoas que estão em recuperação, adultos, inclusive não só crianças, adultos. É um trabalho muito bonito. Quando é que vocês descobriram esse nicho? Porque daí tu abriu o nicho e tu abriu os horizontes do Aras, né? Do Aras.
Perfeito. Abriu a janela, né? Uhum. Até o início da ecoterapia, eu acho que o pai consegue falar melhor lá com aquele profissional que apareceu lá, né, pai? A PAI de Araranguá, isso há 20 anos, 22 anos atrás, já tinha um início incipiente, mas já tinha, certo? E era um profissional, um terapeuta ocupacional aqui de Criciúma, que ia lá ministrar algumas sessões de ecoterapia, mas de uma forma muito precária, muito sem condições, muito sem segurança, E aí nós encampamos esse projeto da PAI, certo? E passamos a partir daí a desenvolver essa área, né? Então nós estamos lá há 20 e poucos anos já na ecoterapia desenvolvendo esse trabalho. E aí sim, aí surgiu a Associação Nacional de Ecoterapia, que tem cursos específicos para fisioterapeutas nessa área da ecoterapia. Os cursos de equitadores, né? Então, houve uma evolução técnica, certo? Muito rápida com relação a tudo isso. Apesar de que os centros de ecoterapia demoraram muito a se desenvolver, certo? Nós somos pioneiros praticamente nessa área, né? Temos hoje pequenos centros, hoje a ecoterapia já é lei a nível federal e também em Santa Catarina, certo? E hoje é uma terapia extremamente procurada, Delor. Quantas pessoas mais ou menos procuram e de onde vêm as pessoas que vão praticar lá, que vão fazer os exercícios lá, e por quanto tempo as crianças, as pessoas ficam lá? Assim, hoje nós estamos atendendo em torno de 70 praticantes. 82 praticantes. 82 e a praticantes. fila é outro tanto desse, tá? Então, assim, existe uma demanda cada vez mais crescente. 70% dos nossos praticantes hoje é autista. Perfeito. 10 anos atrás não se falava nisso, né? Então, assim, o crescimento, a gente não consegue acompanhar o crescimento. Nós hoje estamos atendendo Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Meleiro, vamos começar com Meleiro, né? Parte de Sombrio, coisa de Sombrio. Então, é só do entorno mesmo, né? Então, tu imagina isso expandindo, né, a nível de estado, a nível de Brasil, tem muito praticante. Nós temos que encerrar, vamos dizer assim, dar um tempo no tratamento depois de 2 anos. Tá? Isso é meio que uma exigência lá. Mas se for analisar, Delor, não deveria parar nunca, sabe? Porque, segundo as mães, existe um regresso dessas crianças quando param, né? Então, e a criança vai para lá por orientação médica? Médica, isso. Ela tem que ter, né, orientação, ela passa por avaliação, ela passa, né, por critérios, e os exercícios feitos no cavalo é individual, depende também de cada criança, de cada patologia, de cada... E a criança vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana? Como é que é a regularidade? É uma vez por semana a sessão de 1 hora. Então, quer dizer, olha o benefício. Então, são 4 vezes por semana só. Crianças que não andavam... Aliás, por mês. Crianças que não andavam, hoje andam. Crianças com problema de postura, né, de coordenação motora... Enfim, assim, são comunicação, comunicam. Isso. Um exemplo que eu sempre cito, né? Você pega o cadeirante, a gente tem bastante cadeirante. O cadeirante, o nome já diz, ele fica numa cadeira, olhando sempre as pessoas de baixo para cima, né? Quando ele está no cavalo, ele olha as pessoas de cima para baixo. Então, né, psicologicamente, isso é muito... A autoestima sobe. De vez em quando eu estou montado também, então nós dois estamos da mesma altura, né? Então, isso são benefícios, né, que não dá para descrever, assim, o tanto que melhora. E tem, só um parêntese, e tem praticantes tem o primeiro programa, o segundo e o terceiro. O terceiro é o pré-esportivo, certo? Que chegam a praticar esportes equestres, certo? Desenvolvem tanto que chegam a praticar salto, lógico, com limitações, balizas, então há um desenvolvimento enorme nesse sentido. Maravilha. O interessante é que vocês têm uma estrutura lá muito bem montada e tem uma área muito grande, ou seja, tem espaço para caminhar, para rodar. Vocês criam bois ali também, né? Sim, tem... Nós temos esses animais, mas não é uma criação, eles são utilizados para o curso de inseminação.
entendeu? Então, na verdade, eles são... É feito a prática, mas não é colocado o sêmen, né? Faz a prática, mas não coloca o sêmen para que não venham emprenhar essas vacas, que depois a gente não consegue usar. Mas né? então vocês usam os animais que estão lá para um outro nicho. Um outro nicho. É cursos de inseminação. Artificial de bovinos. De bovinos. Isso. Que vocês ministram para quem? E é um curso, é um curso reconhecido pelo MEC, esse curso. Olha só. Certo? Quem é aprovado, quem sai com certificado, sai com condições de exercer a profissão como inseminador. Uma parceria com o Senar. Com o Senar. E vocês fazem o curso por quanto tempo? O curso de inseminação são 4 dias. E quem pode se habilitar? Olha, tendo mínimo 18 anos, ele pode fazer o curso do Senar. Isso a nível nacional, né? É claro que existe uma lista grande de espera. Nós temos 2 turmas por mês, cada turma com 10 alunos. Então, nós temos aí, olha, acho que até o final do ano que vem já né, praticamente lotado. E que outros cursos vocês desenvolvem lá? Ainda um pouquinho sobre a inseminação artificial. Tem 3 centros no estado, certo? Um em Lages, um em próximo de Joinville e o nosso, certo? Então, nós estamos recebendo, certo? Alunos cursandos do Brasil inteiro. Temos cursos fechados vindo do Rio de Janeiro. Exato. Então, um trabalho realmente muito interessante. Vem do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Não é só do entorno ali de... Não, vem do Brasil inteiro. São Paulo, Rio Grande do Sul. Que é um curso reconhecido pelo MEC? Brasil inteiro. Certo? E com a vantagem, Adelor, que esse curso para o aluno, para o cursando, é gratuito. O Senar cobre todos os custos desse curso. Maravilha. Que outros cursos, Alessandro, vocês desenvolvem lá? Então, Adelor, eu vou contar um pouquinho essa história do curso. Quando a gente migrou do cavalo de corrida para o cavalo de esporte, pensa no que a gente se incomodou, né? Em que sentido? O cavalo me derrubava, o cavalo pisava no meu pé, o cavalo não deixava eu montar. Tinha dia que ele não deixava eu montar. Né? Enfim, era, na verdade, uma aventura, né? E em 98, me falaram que tinha um pessoal ali de São Paulo que dava curso e que transformava o bicho. Disse que era um negócio assim. E a gente, daquela forma, às vezes, meio incrédulo, mas eu gostei da conversa e eu fui. Peguei um ônibus aqui, fui bater lá no interior de São Paulo fazer um curso. Isso foi em 98. Nós começamos em 82. Sabe o que é o sentimento de tu ver que faz 16 anos que tu fazia errado as coisas? Era 16 anos de erro. O problema não estava nos cavalos, o problema estava em nós, né? Que não sabíamos a comunicação, a técnica, né? E aí eu me despertou essa área, né? Eu cursei administração de empresa, mas eu meio que me apaixonei naquilo ali. Aí eu voltava para casa e ia pôr em prática aquilo que eu aprendi lá. Só que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Eu sentava lá, pegava um papel e uma caneta e anotava. Chegava lá, eu ia montar e ia tentar ver o que dava. A maioria não dava certo, né? E aí eu fui nessa, de ir e voltar. E aí daqui a pouco as coisas começaram a se encaixar. Nossos animais começaram a ficar mais calmos, mais mansos, né? Mais tranquilos. E aí ali que foi, né, a virada de chave, vamos dizer assim. É pelo jeito de fazer, pela forma de tu te comunicar com ele, te entender com ele. E a comunicação do cavalo, ela é de forma de sinais corporais. Mesmo? Eles se comunicam pelo corpo, não é pela voz. Porque na natureza, se eles começam a relinchar, o predador vem e come eles. Eles são presas. E aí a gente gritava com eles, a gente gesticulava com eles. Era um predador bravo. Imagina, ele era uma presa e com força. Né? Nós somos predadores bravos e fracos. Ele é uma presa com medo e forte. Daí não dava certo. Era uma coisa que já resolvia. Pronto. E aí ali começou essa questão. Bom, só que eu demorei... Aí tu apurou o teu jeito de te comunicar com ele, aprendeu a te comunicar com ele. Eu tive que esquecer tudo aquilo que eu sabia, que foi o mais difícil,
e começar a pôr em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo. E que a gente aprende até hoje, não para. E o que é o cavalo? É falar baixo com ele, é falar com jeito? Isso, entendeu? Porque o cavalo está em processo de domesticação, né? Ele está sendo domesticado há 6.000 anos somente. Isso é muito pouco tempo. Então, ele ao mesmo tempo que ele é quase um doméstico, ele tem atitudes de animal selvagem, entendeu? Ele tem uns relances assim que do nada eles se assustam, né? E a gente não sabia interpretar isso, porque ele te avisa quando ele está assustado, quando ele vai se assustar. Ele te diz que algo está incomodando ele, né? Só que ele fala do jeito dele, da linguagem dele, e a gente tem que aprender a interpretar isso. Tem que entender os sinais. Isso. Então, a maioria das pessoas que passaram algum perrengue com o cavalo foi porque ele não entendeu a linguagem do cavalo. E o cavalo já vinha avisando para ele, olha, isso aqui está me dando medo, isso aqui estou ficando desconfiado, isso aqui está me deixando incomodado, isso aqui... E aí chega uma hora que ele faz, dá um coice, dá uma mordida, enfim. Só que a pessoa está ali, ela não, né, não interpreta, e aí daqui a pouco leva aquele susto, né? E isso, hoje, o nosso papel lá no Aras, principal, é esse. É de mostrar para as pessoas que o cavalo é um animal super dócil, ele se incomoda com o peso de uma mosca. O que pode ser mais leve que uma mosca? E ele se incomoda? Se incomoda muito, demais. A mosca incomoda demais ele. Entendeu? Ele senta na pele, ele já treme. Isso, treme. Isso, então ele é sensível. Extremamente sensível, né? E nós queríamos lidar com ele naquela época, né? As pessoas eram pela força, amarrando e botando freio e puxando forte. E aí ele começava a ter reações. Tinha aqueles que a gente via lá em outros tempos, lá, botava o cavalo na carroça, batia no cavalo, e relho no cavalo, e relho no cavalo. Isso, aquela barbaridade toda que, na época... E aí tu tinha que imaginar, né? Como é que tu não vai ficar indignado? Lógico. Imagina alguém ficar te dando de relho o dia inteiro. E com toda aquela força. Imagina, o cavalo, não, chega um momento que ele vai, aí dispara, tu via, e o cavalo disparando com o carroça e tudo, claro, indignado, isso, né? Lógico. E essas cenas gravam na mente das pessoas, né? Então, o que eu tento passar, né, principalmente para o leigo, é que, cara, o cavalo é um ser maravilhoso, assim, só tu tem que entender ele, porque ele é um animal forte, né, um animal grande, pesado, mas se tu souber lidar com ele, vou te dizer, ele fica mais confiável do que o cachorro. É verdade. Vocês transformaram um Aras, que começou com um perfil, com um jeito, e quem passa lá na rua, olha, aqui tem um Aras. O que eles faziam? Criam cavalos. Isso. Que é o entendimento normal. O que eles faziam? Criam cavalos. E vocês transformaram esse perfil no acadêmico, numa escola. Perfeito. No educacional. Perfeito. Uma escola, que é um processo completamente novo, interessante, rico, muito, muito, muito bonito. Quantos cursos vocês fazem lá? Nós temos hoje, mensalmente, eu acho que estão 5, 6 cursos mensais. Somando bovino e equinos. De equinos são 3 mensais. 3 mensais. Mais 2 de bovinos. 2 de bovinos. E também, da mesma forma, Delor, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro para vir fazer esse curso, que também é uma parceria com o Senar. Eu também ministro cursos fora, né? E então... A gente teve alguns resultados importantes, tem uma modalidade que eu faço que é rédeas, que é como se fosse um adestramento. Então eu estou tendo, né, fui surpreso aí, ficar entre os top 20 do Brasil, né, isso foi final do ano passado agora, meio desse ano, que é onde eles fazem o ranking, né. Então, assim, é fruto de muito trabalho, de dedicação. Isso, né? É rédea? Rédea. Que é do controle da... Que é o controle do cavalo. Controle do cavalo pelas rédeas. Isso, exato. Então, tu é um dos 20 melhores do Brasil. No controle. Isso. Chique. Exato. Interessante. Parabéns. Ano 2023, 2024. Né? Porque o ano ele começa... O ano hípico, que eles chamam, né? E agora em Biguaçu, semana passada tivemos lá numa prova também, a gente acabou sagrando campeão também, aqui no Aras, ali em Biguaçu. Então, assim, o resultado vem, né? Você tem que... Só que tudo no cavalo, ele tem o seu tempo, né? Se tem uma coisa que você pode errar com o cavalo é querer antecipar as coisas. E a gente anda muito ansioso, né? A gente quer para amanhã. A gente quer para amanhã. E o cavalo, ele não aceita isso, entendeu? Qual é o tempo do cavalo, Alessandro? Qual é a idade dele para fazer isso? Qual é a idade dele para fazer aquilo? E quando é que o cavalo, tipo assim, fica idoso e tem que aposentar? Tá. Assim, ó, no momento em que nasce,
quando nasce o potrinho, existe uma técnica que a gente chama de imprinting, que é impressão, né? Imprimir. A gente já pega esse potrinho recém-nascido e faz algumas carícias nele, em áreas vulneráveis do corpo dele. Ali tu já muda a criação do cavalo. Ali tu já muda a cabeça do cavalo em relação ao ser humano. Esse medo do predador ali já começa a eliminar. Só que tu tem que deixar ele ser cavalo, eu digo. Ele não gosta de ficar preso numa cocheira. Ele quer liberdade, entendeu? Então você tem que deixar ele solto e tal. E você começa o treinamento dele com 2 anos. Ele fisicamente, né, a parte óssea dele suporta você começar a montar a partir dos 2 anos. E você demora 2 anos para treinar esse cavalo. Independente da modalidade que você for fazer. Se começa é cavalgada, com 2 anos e vai mais 2 anos. Mais 2 anos. 4 anos. A partir dos 4 anos, ele começa a ter uma vida esportiva, vamos falar assim. E se ele for bem cuidado, vai aos 20. 20, né? Digamos que ele fica idoso aos 20? A partir dos 20, 16, 18. Aí depende muito de como que ele chega lá, né? Fisicamente. E sabe o que mais mata cavalo no mundo? Comida. Ração. O sistema digestivo do cavalo ele ainda é primitivo. Então, a cólica intestinal. Então, as pessoas que começam a dar muito ração, esse cavalo ele tem uma grande chance de vir ter uma cólica intestinal e aí vir a óbito. Então, o cavalo ele é um herbívoro, né? Ele tem que comer pasto, de qualidade, lógico. A ração ele tem que ser só um complemento. Pasto, muito pasto bom para o cavalo. Por isso tem que ter um trecho grande de terra. Isso, exato. Aí é onde limita um pouco a pessoa ter o cavalo, é isso, né? Ou ter pasto ou ter feno, né? Comprar feno e aí tratar esse cavalo com feno. Então o cavalo é um animal de vida curta? 25 anos? No máximo, por aí. 25, 30 anos no máximo. Isso, no máximo. 30 anos já é difícil de chegar. É difícil. Uhum. E tanto o cavalo quanto a égua? Sim. Nesses cursos, nessas atividades todas que tu desenvolve, cavalo e égua igual, tratamento igual, ou isso é mais para a égua, isso é mais para o cavalo? Não, a forma de treinar é igual. Existem temperamentos diferentes, né? Indivíduos, né? Temperamentos. Então, mas a forma de treinar, de educar é igual. Na verdade, não é só para cavalo e égua, para equídeos, que a gente chama, né? Que é equinos e muares. Os muares também a gente não tem aqui tanto, mas ali São Paulo, para cima lá, tem muito muar. É a mesma forma. O que tu observa assim de diferente? O que é característica só de égua e característica só de cavalo? A parte hormonal, né? O melhor cavalo para te ter, a sugestão que eu dou para quem quiser comprar, é um cavalo castrado, porque a parte hormonal não incomoda. Então, o cavalo que a gente chama de inteiro ou garanhão, ele tem problema, e as éguas também, no período fértil, também tem problema, né? Hormonal. O castrado é o mais tranquilo, vamos dizer assim, seria o mais indicado. Wade, mas tu continua te envolvendo umas corridinhas de cavalo, não? Lá em Araranguá, na região? Não. Até porque praticamente acabou, certo? Praticamente as canchas retas. Aquelas canchas retas que tinha lá? Lá e Tubarão tinha, Jaguaruna, todas as regiões, aquilo praticamente acabou. Não existe mais, certo? E os hipódromos também, manteve-se São Paulo muito forte, né? E os demais estão aí com muito pouca atividade. Maravilha. E vocês fizeram um belo negócio do Aras. Eu volto a dizer, cada vez que eu vou lá e que eu vejo o trabalho que vocês fazem, a paciência, o jeito, na ecoterapia, né? E parece que os cavalos, e confirma tudo isso que tu está dizendo, né? Parece que os cavalos estão no mesmo clima, no mesmo espírito, né? Porque eles também vão com calma, eles têm paciência, né? Com muito jeito, os cavalos todos muito bem ensinados. É um trabalho muito bonito, vê a alegria das mães, né? Os olhos falam, né? Os olhos falam, a alegria daquelas crianças todas. A ecoterapia é um negócio muito bonito, muito interessante. O depoimento das mães, dos coordenadores. Um outro detalhe, nós atendemos crianças normalmente oriundos das 3 entidades especiais, a ADAR, Associação dos Deficientes de Araranguá, a Associação dos Autistas, que é a AMA, e a APAI.
Então, eles têm que passar por essas entidades e vir indicados por eles, certo? Fora desse universo, são particulares, que temos poucos, não são muitos, né? Até porque se torna um pouco caro também para eles, né? Eu imagino os depoimentos que vocês devem. Fantásticos, assim, fantástico. E um detalhe, né, Adelor, assim, para atender um praticante nessa hora de sessão, são 3 profissionais ao redor dele. Não é só alguém puxando um cavalo, né? Você tem um equitador, né, que foi habilitado a como puxar um cavalo. Você tem o fisioterapeuta, que é um especialista na área, inclusive, como disse o Alessandro, cada um tem o seu tratamento direcionado de acordo com a sua patologia, e um lateral para evitar qualquer risco. Então, sempre que você vê um praticante, tem 3 profissionais ao redor dele. Por isso que não pode ter muito. Por isso que não pode ter muito, são 70, por isso que não pode ter muito. E tem que ser, porque para cada um é tratamento direcionado, específico, é individual. Exatamente. Ele é personalizado. Personalizado. Né? Personalizado, exatamente. Maravilha. E tem dia que a criança também chega lá diferente do dia anterior, da semana anterior, entendeu? Mais agitado ou mais calmo, enfim. Então é conduzido. Porque parece que o cavalo compreende, né? Parece que o cavalo compreende. Aqui está chegando um menino, eu tenho que. Foi feito um estudo, agora é recente essa descoberta, tá? E todo o aprendizado ele está sendo estudado dos cavalos selvagens. Toda a técnica que a gente usa nos nossos cavalos que estão sendo domesticados é sempre baseado no estudo de animais selvagens. Então, uma das descobertas é que eles observaram, eles botaram, né, sensores, a frequência cardíaca de uma manada de animal selvagem é a mesma de todos, tá? E o coração do cavalo é em torno de 5 vezes maior do que o nosso, tá? E quando eles pressentem, quando eles observam que algum deles aumentou a frequência cardíaca, aquilo causa um alerta na tropa toda, porque algum perigo pode estar ali iminente, certo? Aí eles foram ver e eles observaram que o cavalo, a 4 metros de distância, ele começa a sentir a batida do teu coração. Então, quando a pessoa chega com medo no cavalo, que o coração está acelerado e tu é predador, isso vai causar um desconforto no cavalo. E muitas vezes essas crianças, elas chegam felizes, elas não chegam com medo. O adulto chega com medo, a mãe chega com medo, mas ele chega feliz. É isso mesmo. E aí está a diferença do cavalo, que às vezes chega alguém lá, ele fica meio assim, e a criança que chega lá de boa e ele fica tranquilo. Se entrega. Interessante, Maravilha. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer recebê-los aqui do Nomes e Marcas, fazer um Nome e Marcas sobre o Aras Araranguá, que faz todo esse trabalho aqui, e receber esses 2 amigos de longa data, especialmente o Enio de longa data, o Alessandro mais novo, não tanto. Muito obrigado pela vinda aqui, Alessandro. Enio. Nós agradecemos imensamente, né, Adelor, esse convite, essa oportunidade, né, e ficar aí um tempo com amigos, você sabe que é um prazer enorme, uma alegria enorme. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E as nossas portas estarão sempre abertas. Estiveram e estarão sempre abertas. Obrigado. Verdade. Obrigado, Adelor, obrigado pelo espaço. E eu sempre comento que nós precisamos aproveitar todo o espaço que a mídia dá para nós, para falar sobre cavalo, para, né, incentivar, para chamar para esse mundo que, pelo pouco que você vai lá, você já viu que é encantador, né? Teus netos adoram. Aliás, tem que ir mais. Então, muito obrigado pelo espaço. Se fosse por eles, ia todo mês, ia toda semana. Enio Rosa, Alessandro Rosa, nossos entrevistados dessa semana do Nomes e Marcas, falando sobre o Aras Araranguá e principalmente o que fazem lá dentro do Aras Araranguá. Obrigado pela audiência de todos, sucesso e energia, o programa volta na próxima semana, um abraço e até lá.